Vamos embora, vamos seguir. Já vou colocar na telinha aí para a gente continuar aqui a nossa discussão sobre controle de constitucionalidade, esses aspectos mais introdutórios. Então, olha só, quanto ao modelo, né, de controle aqui, a gente pode ter tanto o chamado modelo aqui de controle difuso, que eu falei para vocês agora há pouco, bem como a gente pode ter um modelo de controle concentrado. O que é o conceito aqui, pessoal, de controle difuso de constitucionalidade? Né? É aquela possibilidade de qualquer juiz ou tribunal dentro daquela estrutura de poder judiciário, né? Qualquer juiz aqui ou tribunal dentro daquela estrutura de poder judiciário fazer o controle de constitucionalidade. Então o juizinho lá do primeiro grau que recebe aquela demanda, ele pode fazer um controle diante de um caso concreto que lhe é submetido, né? Um tribunal lá julgando um determinado recurso, um tribunal julgando uma apelação, julgando, sei lá, algum tipo de recurso, né? Aquilo que aqui no Brasil a gente chama de tribunais intermediários, ou tribunais locais, né? Representados ali, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça, pelo TRF, pelo um dos 5 TRFs, né, que a gente tem, em breve o da 6ª região aí, o de Minas Gerais. Enfim, a gente tem a possibilidade no controle difuso de qualquer juiz ou tribunal fazer o controle de constitucionalidade. Então, um grande exemplo também, ó, que a gente pode citar aqui desse controle difuso é exatamente aqui o modelo norte-americano, tá? Por sua vez, o que seria o controle concentrado aqui? É aquele controle que é feito por um único órgão. Então a Constituição, lembram que a gente viu agora há pouco, ó, o que eu disse aqui? Pressupostos para o controle de constitucionalidade. Então o que a gente tem aqui? Pressupostos, né? A previsão, ó, constitucional do controle de constitucionalidade em determinada Constituição. Então o que a gente tem aqui? A possibilidade daquela Constituição prever que um único órgão ou um único tribunal faria o controle de constitucionalidade. Quando isso existe, repito, exemplo lá da Constituição Austríaca de 1920, né, o Tribunal Constitucional proposto por Kelsey. Quando isso ocorre, a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade. Então, repito, o que é aqui o controle difuso? A possibilidade de qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade. O que é o controle concentrado? Um único órgão recebe da Constituição a competência para fazer aquele respectivo controle de constitucionalidade. Então isso aqui seria a diferença que a gente está discutindo aqui entre controle difuso e controle concentrado. Então a gente visualiza aqui uma outra classificação doutrinária, que é essa ideia aqui, né, as vias do controle de constitucionalidade. A ação, né, que a gente chama aqui, qual é a via aqui da ação? A gente está promovendo uma ação principal para discutir a questão da constitucionalidade, ou essa discussão da inconstitucionalidade aqui seria algo incidental. Deixa eu explicar isso aqui e a gente precisa tomar muito cuidado. Olha só, porque as classificações aqui elas estão conectadas. Veja bem, quando você promove uma ação, quando um dos legitimados promove uma ação no Supremo Tribunal Federal, através de um ADIM, diz assim: Supremo, analise essa lei aqui do Estado de Pernambuco, porque parece que ela está violando a Constituição. Então, um dos legitimados vai lá e propõe, sob qualquer argumento, inconstitucionalidade material, inconstitucionalidade formal, enfim, não importa. Vai lá e propõe a ação do Supremo Tribunal Federal. Veja que quando o Supremo recebe essa ADIM, qual é o objeto central daquela ação? Levar ao Supremo que discuta e analise se aquela lei é realmente inconstitucional ou não. Quando isso ocorre, a via da ação aqui que a gente está propondo é uma via principal. Por quê? Porque o objeto principal daquela discussão, daquela ação, é exatamente a questão da inconstitucionalidade. Mas veja quando muda o cenário aqui. Imagine que você propõe uma ação contra mim, requerendo que eu pague uma indenização porque eu descumpri determinado contrato, e você invoca como fundamento da sua pretensão determinada lei, determinado ato normativo. O juiz lá, quando se depara com a sua ação, o que ele vai fazer? Vai ver, né, condições da ação, pressuposto de existência, de validade, se não há nenhuma prejudicial de mérito, e aí vai analisar, preenchida todos esses elementos antecedentes aqui, vai analisar se deve acolher ou não a tua pretensão. Mas veja, qual é o objeto principal dessa demanda que você propôs contra mim? É que o juiz diga que você tem razão e me condene a pagar a indenização. Ou seja, você submete ao magistrado
ou ao tribunal a apreciação de um caso concreto, o objeto principal dessa discussão é exatamente o acolhimento ou não do que você está pedindo e, incidentalmente, pode acontecer, no curso daquele caso concreto, de haver um elemento de discussão sobre a constitucionalidade ou não de uma lei ou de um ato normativo a ser aplicado naquele caso concreto. Então, veja, quando o juiz ou o tribunal, né, nessa lógica aqui de controle difuso, ele analisa aqui um caso concreto, pode ter alguém lá discutindo, levantando a bola, olha, essa lei aqui que está sendo invocada, ela é inconstitucional. Ou até de ofício o próprio magistrado pode, eventualmente, né, discutir uma questão da inconstitucionalidade e afastá-la no caso concreto. Mas o que eu quero que você mentalize aqui, que isso é o mais importante. No controle aqui, pela via, né, incidental, o objeto principal aqui da ação não é discutir o caso, não é discutir a inconstitucionalidade. O objeto principal é o caso concreto, é o juiz dizer quem tem razão, se é autor ou se é réu. Ainda que incidentalmente o juiz precise analisar alguma discussão sobre a inconstitucionalidade ou não de uma lei ou de um ato normativo. Isso é um incidente processual, né? O pessoal que já estudou processo civil sabe disso, é um incidente. Eu estou estudando processo civil, isso é um incidente processual. A questão da inconstitucionalidade é um incidente, como é algum aspecto relacionado à produção de uma prova, à oitiva de uma testemunha, algum tipo de questão de ordem que é levantada, né, para apreciação ali do magistrado. Então veja, no controle aqui, pela via principal, uma ação ela tem um objeto principal, a discussão do controle. Pela via incidental, é porque se submete o caso concreto à apreciação do magistrado, mas aí pode acontecer de haver algum tipo de discussão sobre inconstitucionalidade. Só você mentalizar o seguinte: toda ação que tramita no Poder Judiciário, julgado por um juiz ou por um tribunal, tem alguma questão, sempre tem alguma questão de inconstitucionalidade a ser discutida? Não, nem sempre. Às vezes tem ação lá que o juiz acolhe ou não o pleito, né? Sentencia favoravelmente a pretensão deduzida em juízo pelo autor e acabou. Não tem maiores discussões sobre inconstitucionalidade, enquanto que em outras ações isso é possível acontecer. É por isso, pessoal, eu vou voltar na tela aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu vou até mudar aqui a canetinha, né? É por isso que muita gente faz essa ligação aqui, ó. Diz assim, que essa via de ação aqui, né, ela é chamada também, ó, de controle abstrato, ó, de controle abstrato, também controle concentrado, ó, controle concentrado pela via aqui principal. Por que isso? Porque você tem aqui uma discussão em abstrato se aquela lei ou se aquele ato normativo é inconstitucional. Não se submete, né, à apreciação do Poder Judiciário um caso concreto. Você tem ali, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente propõe lá no Supremo um ADIM no Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai analisar o quê? Em abstrato, se a lei ou o ato normativo é compatível com a Constituição, e ele está fazendo um controle concentrado porque a Constituição atribui a ele a competência para julgar o quê? A ADIM. Não é qualquer juiz ou tribunal que vai julgar um ADIM, é só o Supremo, por isso que é controle concentrado. E o objeto dessa ação aqui, dessa ação direta de inconstitucionalidade, é exatamente a discussão se a lei ou o ato normativo é compatível com a Constituição. Por isso que é pela via principal. Lá do outro, pessoal, esse controle incidental aqui, ele também é chamado, ó, de controle, ó, concreto. Por que controle concreto? Porque você está levando a apreciação do Poder Judiciário à análise de um caso concreto. Você está, acabei de dizer, você submete a apreciação do magistrado do tribunal a análise de um caso concreto, aí o juiz, né, ou o tribunal pode haver ali uma questão incidental que precisa ser decidida discutindo a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Mas o objeto principal é decidir o caso concreto. Por isso que ele é incidental também. E aí a gente acaba juntando também essa ideia, ó, do controle difuso. Então, quando a gente está falando aqui de controle concreto, ele também é difuso, porque qualquer juiz ou tribunal pode apreciar. E aí a gente acrescenta e termina essa lógica aqui dele ser também incidental. Tranquilo?
Então essas informações aqui elas são muito importantes porque a gente desdobra isso um pouquinho mais para frente pelas vias aqui, pode ser a via principal, pode ser pela via, né, incidental. Tranquilo? Então a gente avança aqui, ó, a uma outra discussão muito importante, que são os momentos para o controle de constitucionalidade. Veja bem, o que a doutrina divide aqui? Ela diz, olha, existe a possibilidade do chamado controle preventivo e a possibilidade de realização do chamado controle repressivo. Qual é a diferença aqui? É um momento, como a gente está vendo aqui, ó, é o momento em que se realiza esse controle de constitucionalidade, tá? Então, no momento aqui em que a gente vai realizar esse controle, a gente vai dizer que ele é preventivo quando ele vai atuar, né, no processo de formação, de elaboração daquela lei ou daquele ato normativo, e ele vai ser repressivo aqui quando a lei ou o ato normativo já está no ordenamento jurídico e o objetivo aqui é fazer o quê? O objetivo é retirá-lo da ordem jurídica. Afinal de contas, se é inconstitucional, não deve estar lá, né, produzindo efeitos. Pois bem, o controle preventivo, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, ele é feito pelos três poderes, né? Aqui no Brasil, como a gente tem esse modelo aí híbrido, né, que tanto o Poder Judiciário quanto órgãos de natureza política podem fazer o controle de constitucionalidade, a gente tem aqui, ó, o Legislativo fazendo o controle preventivo. A doutrina diz, por exemplo, que o parlamentar, quando ele está votando um projeto de lei, ele está fazendo controle também. Porque ele pode se negar a votar favoravelmente àquela determinada matéria se ele considera aquele projeto de lei inconstitucional. Então, o parlamentar estaria, né, fazendo controle de constitucionalidade na sua atuação. Aqui também, ó, a famosa Comissão de Constituição e Justiça, que tem a competência de ofertar um parecer sobre determinado projeto de lei ou sobre determinada proposta de emenda à Constituição, também está fazendo controle de constitucionalidade preventivo aqui a cargo do Poder Legislativo. O que é que a CCJ faz? Pega aquela matéria, aquela proposição legislativa e analisa do ponto de vista constitucional. Se aquela lei ou se aquele ato normativo, né, que está se propondo a ser criado ali, o projeto de lei ou a proposta de emenda, a CCJ vai analisar a compatibilidade daquela proposição com a Constituição. Se ela considerar inconstitucional, ela vai ofertar um parecer, né, nesse sentido, que é um parecer, inclusive, terminativo. Então, isso é o quê? Isso é controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo. Tranquilo? Então, tanto a atuação do parlamentar, isoladamente falando, há livros que escrevem até a atuação do plenário, da casa, mas isso aqui já fica configurado e já fica implícito, né? A atuação do parlamentar, quando vota, quando opina, enfim, e a atuação da Comissão de Constituição e Justiça. Então a gente segue aqui e visualiza também, pessoal, que o Poder Executivo aqui, ele também faz o controle preventivo. Quando o Presidente da República, né, recebe lá aquele projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado e vai ofertar, né, vai se manifestar, vai dizer se ele concorda, se ele concordar ele vai sancionar, conforme a gente já estudou em processo legislativo. Se ele não concorda, ele vai vetar. Mas o detalhe muito importante aqui que a gente precisa perceber é que existe o veto político e existe o veto jurídico. O que é o veto político? É quando o presidente ele veta o projeto de lei porque ele diz, não considero que esse projeto de lei aí aprovado seja bom. Ele não atende aos interesses da coletividade. Ele apresenta razões de conveniência e oportunidade. Isso é um tipo de veto. Mas ele também pode apresentar o chamado veto jurídico. Ele pode não concordar com aquele projeto de lei porque ele considera o projeto de lei inconstitucional. Então, nessa lógica aqui de veto político e veto jurídico, enquanto controle preventivo realizado pelo Poder Executivo, apenas o veto jurídico entra dentro dessa perspectiva, porque o veto político são razões de conveniência e oportunidade, não são razões de eventuais inconstitucionalidades daquele projeto de lei. Tranquilo? Então, o veto jurídico aqui do presidente é o que significa a possibilidade, né, ou a materialização do controle preventivo realizado pelo Executivo. A gente sabe, você consegue perceber aqui mais embaixo, que majoritariamente o controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário é um controle repressivo. O Supremo é provocado para se manifestar lá quando a lei já foi criada,
quando determinado projeto, né, já foi aprovado, quando a proposta de emenda já foi aprovada também, enfim. A atuação do Poder Judiciário, majoritariamente, é para quê? É para retirar da ordem jurídica aquela determinada lei, aquele determinado ato normativo. Mas aqui, se construiu, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de quê? De um parlamentar, veja, mandado de segurança impetrado por parlamentar. Esse mandato de segurança impetrado aqui pelo parlamentar, que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, um deputado ou um senador, né, pode fazer isso daqui, ou um deputado ou um senador pode impetrar esse mandato de segurança, que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é a partir do seguinte fundamento. A construção jurisprudencial foi a seguinte: um parlamentar, ele não pode ser obrigado a participar de uma votação em determinada matéria, em determinado projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição, que ele considera inconstitucional. Então, o fundamento aqui é o seguinte: o parlamentar impetra um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que o projeto de lei ou a proposta de emenda à Constituição está violando o devido processo legal, partido de quem não tinha competência para propor, não estão respeitando o procedimento determinado pela Constituição, tá? Então ele vai fundamentar ou aquele projeto de lei ou aquela proposta está violando o devido processo legislativo ou está violando uma cláusula pétrea. Então o fundamento desse mandato de segurança é violação ao processo legislativo, ao devido processo legislativo ou a alguma cláusula pétrea. Então a legitimidade é do deputado ou do senador, que não pode ser obrigado a participar de uma votação que ele considera inconstitucional. E aí o que ele vai pedir? Ele pede ao Supremo que tranque o andamento daquele processo legislativo. Ele pede ao Supremo que determine o trancamento daquele processo que está ali envolvendo a aprovação da proposta de emenda ou do projeto de lei que ele, parlamentar, considera inconstitucional. Então isso é uma hipótese jurisprudencial que foi construída de alguns anos para cá, e é uma hipótese rara de controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário, porque majoritariamente o Poder Judiciário faz o que, pessoal? Ele faz o controle repressivo de constitucionalidade. Tranquilo? Por sua vez, a gente pode avançar aqui, falar um pouquinho sobre o controle repressivo. Esse controle repressivo aqui, ele é o quê? Ele é um controle que incide sobre a lei, sobre o ato normativo já presente no ordenamento jurídico, não é? A gente aqui vai se socorrer um pouquinho daquelas lições que nós aprendemos lá atrás. Esse controle repressivo pode ser político, se naquele sistema só tem órgãos de natureza política fazendo o controle, né? Aqui pode ser um órgão do Poder Executivo, um órgão do Poder Legislativo, ou até um tribunal, uma corte constitucional fora da estrutura dos poderes, né? Conforme eu já expliquei há pouco. Pode ser um controle repressivo realizado pelo judiciário, né? Seja um controle concentrado ou um controle difuso, seja a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, ou a possibilidade de um único órgão do Poder Judiciário fazer esse controle. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um controle realizado pelo Poder Judiciário, mas a gente sabe que Legislativo, Executivo e Tribunal de Contas podem fazer, né, esse controle repressivo aqui no Brasil. E aí a classificação também, né, que a gente identifica esse modelo híbrido de controle repressivo, que pode ser aqui um controle, né, realizado, um controle político, repito, né, com essa mesma explicação aqui, órgãos de natureza política, seja do Executivo, do Legislativo, que podem fazer esse controle, ou também órgãos jurisdicionais. Então, no final das contas, a gente tem aqui um modelo híbrido. O que é que a doutrina costuma acrescentar aqui também de informação que eu acho muito importante? É que, ao mesmo tempo, quando a gente faz essa tabelinha, né, isso seria importante você até organizar no seu caderno, controle preventivo realizado pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário, tais e tais hipóteses. Controle repressivo realizado pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. Veja só, eu vou até voltar aqui. Existe a possibilidade, por exemplo, do Parlamento realizar um controle repressivo. Qual é a hipótese? A doutrina costuma explicar o que está previsto lá no artigo 49, inciso 5 da Constituição, que é uma competência atribuída ao Congresso Nacional, tá? Aqui é o inciso 5, aqui não é 6, aqui é uma vírgula, o tamanho ficou grande. Mas nesse dispositivo constitucional, o que acontece aí? Existe uma competência do Congresso Nacional de sustar
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem da sua função regulamentar. Lembra do decreto que eu falei agora há pouco, decreto regulamentar, que enseja eventualmente uma inconstitucionalidade indireta? O Congresso Nacional pode sustar um ato do Poder Executivo que exorbite da sua função regulamentar e ele estaria fazendo uma espécie de controle repressivo. Por quê? Porque estaria tirando da ordem jurídica um decreto aí inconstitucional. Há quem diga também que quando o Congresso está ali votando, né, a conversão ou não de uma medida provisória em lei, analisando os pressupostos da relevância e da urgência, e se a medida provisória poderia tratar sobre determinadas matérias, né, afinal de contas o artigo 62 da Constituição apresenta uma série de matérias que não podem ser tratadas por MP, por exemplo, direito penal, processual, matérias que são de competência de lei complementar. Então, tudo isso, quando o Congresso vai deliberar sobre aquela determinada MP, ele estaria também fazendo um controle repressivo, porque se o Congresso decide não converter em lei a medida provisória, ela vai perder vigência. Então seria uma hipótese de controle repressivo aqui. O Poder Executivo também, a doutrina costuma discutir duas questões. Uma que o Poder Executivo poderia determinar, o chefe, né, o presidente, o governador, o prefeito, poderia determinar que não se cumprisse determinada lei porque ele consideraria inconstitucional, então poderia determinar, expedir uma portaria para dizer, olha, não cumpra essa lei porque eu considero inconstitucional. Então a doutrina diz que isso seria uma espécie de controle repressivo. Há muitas discussões, até porque descumprir lei é a hipótese de crime de responsabilidade, então o Poder Executivo poderia incorrer, o chefe do Poder Executivo poderia incorrer num crime de responsabilidade, né? Mas a verdade é que a gente tem o quê? A gente tem essa hipótese aventada, uma hipótese de controle repressivo realizado pelo Poder Executivo. Há quem diga também que a hipótese de intervenção federal também, lá no 34, por exemplo, as hipóteses em que é possível a determinação de uma intervenção pelo presidente da República, seria também uma hipótese de controle repressivo, porque ele estaria, por exemplo, imagina, há uma hipótese lá de intervenção federal que é para preservar a unidade nacional. Então, quando há um Estado querendo interferir no outro, ou um Estado, por exemplo, querendo levar à frente um movimento separatista, então ele, analisando aquele ato, estaria fazendo também um controle repressivo de constitucionalidade a partir de controles de alguns atos que eventualmente violem a Constituição. Mas isso é discutido na doutrina, tá? E majoritariamente o nosso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, aqui faz esse controle repressivo através de ADIM, de ADC, de ADPF e assim sucessivamente. Tranquilo? Então essas são as informações importantes sobre esse tema aí para a gente poder observar. Olha só, então a gente pode avançar aqui para estudar um pouquinho essa questão do chamado controle difuso, né, de constitucionalidade. Então aqui a gente tem um controle difuso, também chamado concreto e também incidental, que eu expliquei para vocês agora há pouco. É um controle feito por qualquer juiz ou tribunal, diante de um caso concreto, em que ele, para resolver o caso concreto, precisa resolver algum tipo de incidente, que é exatamente essa questão da inconstitucionalidade. Então veja aí, em síntese, dispõe de legitimação para suscitar o incidente de inconstitucionalidade no curso de uma demanda submetida ao Poder Judiciário, independentemente da natureza da ação. Isso significa dizer que envolve aqui a ação de natureza penal, a ação de natureza civil, tá? Todas essas ações aqui, deixa eu só encontrar a borrachinha aqui, que eu errei. Então, ó, qualquer que seja aqui a natureza da ação civil, né, trabalhista, por exemplo, é possível haver uma discussão como essa, que envolva a análise da constitucionalidade ou não de uma lei ou de um ato normativo. Então, quem é que pode suscitar isso no curso de um processo? Tá aqui, ó. As partes, obviamente, terceiros eventualmente que intervenham, que sejam intervenientes no processo, perdão, o próprio Ministério Público ou o juiz ou tribunal de ofício. Então, a matéria de inconstitucionalidade é aquilo que a gente chama de matérias cognoscíveis de ofício, né? Qualquer juiz ou tribunal pode suscitar essa questão e discuti-la ali no caso concreto, tá? Então isso é uma questão aí importante para a gente perceber. Mas vamos para cá. Existem algumas informações aqui que são importantes para a gente poder discutir acerca desse controle difuso, que é a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, diante de um caso concreto, realizar o controle de constitucionalidade. Olha só, fica muito claro que a gente tem a possibilidade
de um juiz ou um tribunal fazer esse controle. Então o juiz lá recebe uma ação, uma petição inicial, ele pode fazer o controle de constitucionalidade. Só que aqui no tribunal a gente precisa discutir um pouquinho um tema que é muito importante, que está aqui, ó, o nome, a chamada cláusula de reserva de plenário. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. Olha só, vamos lá, deixa eu tentar fazer uma ilustração aqui. Vamos pegar o exemplo do nosso Tribunal Regional Federal aqui, da 5ª Região, tá? Que eu já falei para vocês que eu tive o privilégio, né, de ser estagiário lá, também atuei um tempo como assessor de um desembargador, só saí de lá quando eu comecei a dar aula, enfim. A gente tem aqui, ó, lá no TRF, 15 desembargadores, tá? Como é que tá a divisão lá do nosso TRF? A gente tem 4 turmas no TRF. Então tem a primeira turma, né? Então a gente tem aqui a primeira turma no TRF, a gente tem aqui a segunda turma no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eu acho que de todos os TRFs que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos até agora, eu acho que o nosso TRF 5ª Região aqui deve ser o menor, em termos de quantidade de julgadores, tá? Eu não sei em quantidade de servidores, mas eu acho que em quantidade de julgadores aqui o nosso TRF deve ser o menor. Então olha só, isso aqui, pessoal, são as turmas, né? Então você tem aqui 3 desembargadores aqui, né? Deixa eu riscar. Então aqui eu tenho 3 desembargadores, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho mais 3, tá? Você está perguntando, mas Helder, tu acabou de dizer que são 15. É porque o presidente, tá? O presidente, o vice e o corregedor do tribunal, o corregedor, não irão compor aqui as turmas de julgamento. Então vamos lá ilustrar. Você tem aqui decisões que são proferidas pelos juízes de primeiro grau. Matéria penal, em matéria previdenciária, em matéria de improbidade administrativa, em matéria criminal, etc. Então você está insatisfeito com a decisão do respectivo juiz, o que é que você faz? Você manda, né, interpõe o seu recurso, a sua apelação criminal, interpõe a sua apelação civil, interpõe aqui o seu agravo de instrumento, enfim, qualquer recurso aí cabível daquele pronunciamento judicial, e você vai lá, ó, interpõe. Quando você interpõe esse recurso, uma dessas turmas aqui vai julgar, não é verdade? Agora veja, a atuação desses 15 desembargadores aqui conjuntamente, né, forma o quê? Forma o plenário do tribunal. Então presta muita atenção no que eu vou lhe dizer aqui e o que é essa ideia de cláusula de reserva de plenário. Ela é basicamente o seguinte: quando aqui no tribunal, quando o tribunal estiver julgando um caso, um recurso, uma ação originária, o que quer que seja, se nessa discussão aqui tiver um incidente que demande a análise da inconstitucionalidade ou não de uma lei ou de um ato normativo, o órgão fracionário, que são aqui as turmas, em tribunais de justiça são chamados de câmaras, tá? Mesma coisa, você pode estar tentando imaginar isso, é a mesma coisa, turmas ou câmaras. Quando tiver uma discussão aqui de inconstitucionalidade, esse órgão fracionário aqui, ele não pode analisar a inconstitucionalidade. O que ele tem que fazer? Tem que remeter, a análise para que o tribunal pleno delibere sobre o assunto. Então só o tribunal pleno aqui é quem vai poder fazer esse controle de constitucionalidade. A menos que, isso aqui é muito importante, a menos que, se já tiver um posicionamento do plenário sobre aquela matéria, né, que se considere inconstitucional, o que é que uma das turmas pode fazer? Aplicar o entendimento do plenário, ou se já houver também um posicionamento do Supremo sobre aquele determinado assunto. Então aí não precisará remeter para o plenário aquele julgamento. O próprio órgão fracionário aqui, ele pode julgar aquela questão da inconstitucionalidade. Tranquilo? Então isso é o que nós chamamos de cláusula de reserva de plenário, que é o que a gente vai discutir. Eu acho que é importante a gente prestar atenção, porque existem alguns dispositivos aí para a gente poder discutir, tá? Então deixa eu só mostrar aqui para vocês, a gente vai voltar aí na telinha, para a gente poder voltar para cá, olha só. Então, ficou claro, no caso do controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode fazer esse controle. Agora, os órgãos fracionários aqui
não podem fazer esse controle, eles teriam que remeter para o tribunal pleno ou para, se houver, né, dependendo do tamanho do tribunal, aquilo que a Constituição chama de órgão especial. O que é um órgão especial? A Constituição determina ou autoriza, né, que em tribunais muito grandes, acima de 25 membros, seria possível a criação de um órgão especial para que esse órgão especial tenha competências como se fosse o pleno. Imagina, em Tribunal de Justiça de São Paulo, mais de 300 desembargadores, quase 400. Como é que você vai juntar o plenário daquele jeito, né? Então você pode ter um órgão especial naqueles tribunais acima de 25, né, julgadores, para que esse órgão especial ele tenha a competência do pleno. Então, o que é que a turma faz aqui, o órgão fracionário, quando se depara com um incidente de inconstitucionalidade? Ele manda para o plenário ou manda para o órgão especial. Se já tiver um posicionamento do plenário, ou um posicionamento do STF, ou um posicionamento do órgão especial, onde ele existe, o órgão fracionário vai-se embora aplicar o entendimento. Ele não precisa suspender o processo e remeter para o pleno ou para o órgão especial. Tranquilo? Então, só para a gente olhar aqui, olha o que diz o texto constitucional. Artigo aqui 93, inciso 11. Nos tribunais com um número superior a 25 julgadores, ou seja, não é o caso do nosso TRF, que tem 15, né? Poderá ser constituído órgão especial com no mínimo de 11 e máximo de 25, veja que a Constituição determina aqui o número, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas, né, de competência do tribunal pleno. Então o regimento interno lá do tribunal vai dizer o que é que aquele órgão especial vai julgar, tranquilo? Provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno. Somente pelo voto aqui da maioria dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei, né, ou ato normativo do poder público. Então você tem aqui a necessidade de quê? De uma maioria absoluta para julgar, né, lá no tribunal pleno aquela questão da inconstitucionalidade. Então a lei só vai ser declarada inconstitucional aqui se maioria absoluta, né? Isso aqui está isso está previsto aqui no artigo 97. Então só se maioria absoluta votar a favor da declaração da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo aqui do poder público. Tranquilo? Então veja, a regra presta muita atenção nisso daqui, a regra chegou lá no órgão fracionário, na turma ou na Câmara, uma ação, né, um recurso que tem um incidente de inconstitucionalidade, o que a turma tem que fazer? Opa, parou, manda para o pleno ou manda para o órgão especial, naqueles tribunais com número superior a 25 julgadores e que se criou o órgão especial, e manda para esse órgão aqui, o pleno ou o órgão especial, resolver a questão da inconstitucionalidade. Agora, o órgão fracionário pode já aplicar entendimento se já houver julgamento anterior do Supremo, do órgão especial ou do próprio tribunal pleno. Tranquilo? Então isso aqui são informações importantes para a gente poder perceber. Vocês já viram aí que tem uma súmula vinculante. Essa súmula diz o seguinte, ó. Veja o que é que a súmula diz. Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Há alguns casos, né, essa súmula tem uma razão de ser, porque havia alguns casos, até hoje existe isso, que o órgão fracionário lá, para não ter que suspender processo e mandar para o pleno ou para o órgão especial, o que eles faziam? Omitiam a discussão da inconstitucionalidade, afastava a aplicação da lei, resolvia o caso concreto e dava continuidade ao processo. Ou seja, eles faziam uma espécie de controle de constitucionalidade silencioso. Não diziam nada, não constava em notas taquigráficas, até debatiam oralmente, né? Mas não constava em voto, para ser mais preciso, e aí faziam um controle de constitucionalidade silencioso, burlando a determinação de cumprimento da cláusula de reserva de plenário, de submissão dessa apreciação ao órgão pleno, né? Ou ao tribunal pleno ou ao órgão especial. Tranquilo? Mais duas informações aqui importantíssimas para a gente poder observar. Vou até voltar na tela aqui para a gente poder anotar. Veja só, a cláusula de reserva de plenário, ela necessita aqui ser respeitada quando a lei for declarada inconstitucional. Porque se o órgão, né, se o tribunal ali, se o órgão fracionário pega aquela discussão da inconstitucionalidade e diz, não,
essa lei não é inconstitucional, essa lei é constitucional, ele já vai dar andamento ao processo, não vai precisar submeter isso ao órgão fracionário. O órgão, aliás, ao plenário ou ao órgão especial. O órgão especial ou o tribunal pleno precisa ser consultado, precisa ser subprovocado para declarar a inconstitucionalidade. O órgão fracionário, ele pode sim fazer o quê? Confirmar ou declarar a constitucionalidade da lei. Por quê? Porque ela goza de presunção de constitucionalidade. Então, para declarar a constitucionalidade, muita atenção nisso daqui, tá? Não precisa de submissão ao plenário. O próprio órgão fracionário já pode chegar lá, não, a lei é constitucional e segue o barco, tá? Se tiver se vislumbrar ali que a lei é inconstitucional, aí o órgão fracionário não pode declará-la inconstitucional. Ele precisa seguir esse passo que a gente está aprendendo aqui. E outra coisa, tá? Que a gente precisa observar. Não há necessidade de respeito à cláusula de reserva de plenário o juízo aqui de recepção, que é aquela análise de compatibilidade material de uma lei ou de um ato normativo anterior à Constituição, né? Aquela ideia de recepção ou não, você faz análise da compatibilidade material. Por quê? Porque tecnicamente não há declaração de inconstitucionalidade. Aqui o que a gente analisa é se a lei ou o ato normativo anterior foi ou não recepcionado pela nova Constituição. Tranquilo? Então, imagina, lá no seu recurso, alguém diz, olha, essa lei aqui de 70, ela é incompatível com a Constituição. O órgão fracionário pode dizer que é compatível ou não, porque ali tecnicamente não é declarar a inconstitucionalidade. É analisar se há ou não aqui o juízo de recepção de a compatibilidade material da lei ou do ato normativo com a Constituição. E mais um detalhezinho aqui para a gente poder observar, que é basicamente o seguinte, tá? Isso é muito criticado, mas a cláusula de reserva de plenário não se aplica ao Supremo Tribunal Federal, né? Enfim, não sei como é que você vai entender isso daí, mas as turmas do Supremo, né, as duas turmas, podem sim declarar a inconstitucionalidade em controle difuso, né, em caso concreto que lhe é submetido, sem a necessidade de um posicionamento anterior do Tribunal Pleno. Mas enfim, isso aqui é muito importante para você levar para a sua prova. Tranquilo? Então, vamos parar por aqui. A gente continua no nosso próximo bloco a discussão aqui sobre controle de constitucionalidade. Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado, tenha entendido aí o que a gente vem tratando até agora. Até o nosso próximo encontro.